Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Pode ser difícil de acreditar, mas nós do direito somos excelentes vendedores. Sim, é verdade. Se pararmos para analisar, defender um cliente não é nada mais do que vender a nossa tese para o juiz. Participar de um processo seletivo é vender nossa capacidade e adequação para um determinado escritório. Defender a viabilidade de um acordo é vender uma vantagem econômica para o cliente. E nisso, nós somos muito bons. O problema começa quando temos que vender nossos serviços para os clientes. Aí já não somos tão bons assim. Todo mundo quer ter clientes novos, mas poucos sabem como prospectá-los e consegui-los. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Hayley Gomes. Ele é advogado, especialista em empreendedorismo jurídico. Já ajudou centenas de alunos a viverem da advocacia utilizando técnicas de empreendedorismo, marketing e vendas. Além disso, é pós-graduado em Direito do Trabalho, conselheiro da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas e membro da Comissão de Apoio Jurídico às Micro e Pequenas Empresas do ABMG. Vamos nessa? Hayley, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Cara, nós vamos tratar hoje de um assunto que ele é muito, assim, vamos chamar, é um tabu, né, principalmente para os advogados. Muita gente acha que advogado não pode vender, que vender é errado, que a OAB proíbe. E, consequentemente, por ser um assunto assim tão marginalizado, vamos dizer assim, as pessoas não sabem vender e isso acaba interferindo no faturamento do escritório, no dia a dia, na forma de angariar clientes. Então, eu estou muito empolgado por esse tema de hoje, que é um assunto pouco explorado e muito tabu. Por que as pessoas têm esse medo assim de vender? Show de bola, Gustavo. Obrigado pelo convite aí e vamos desmistificar essa questão de vendas, né? Na verdade, se a gente for ver o medo de vender mesmo, não deveríamos ter, porque desde sempre nós estamos nos vendendo. Quando você é criança, você está vendendo o que você quer para sua mãe. Quando você não quer, você chora. Quando você vai crescendo, a mesma coisa. Quando a gente conhece um crush na balada, você está se vendendo a imagem sua para ela. Eu não sei se você é desse tempo ainda, ou quem está nos escutando é desse tempo, mas quando eu fui, minha primeira namorada que eu fui pedir em namoro, o pai dela me perguntou quais suas intenções com minha filha, de qual família que você veio. Então eu tive que vender a minha imagem para poder conquistar o pai dela, mesmo tendo conquistado a namorada, eu tive que vender a minha imagem. Então nós estamos sempre nos vendendo. Em audiências, quando nós estamos em audiência, você está vendendo a sua tese ali para o juiz, e contra a outra parte. Então, essa questão de vender, a gente sempre está se vendendo. E como o advogado acha que não pode vender, tem aquela questão do OAB que a advocacia não é uma atividade mercantil, embora eu discorde disso um pouco, porque se nós temos clientes, nós vendemos os nossos serviços, nós tiramos nota fiscal, nós pagamos impostos, nós somos uma empresa, nós temos CNPJ, embora tenha algumas restrições aí em relação à propaganda. Mas nós temos que vender. Não adianta você ser o melhor advogado do mundo se você não vender a imagem para as pessoas de que você é um bom advogado. Não, exatamente. E esse ponto que você tocou é muito interessante, porque a gente vende mesmo o tempo inteiro. E a venda ela ficou não só no meio jurídico, mas em outros meios com uma conotação muito negativa, né? O cara vendedor, automaticamente você já pensa naquele cara que está querendo te empurrar alguma coisa, né? Uma coisa que você não quer. E não é isso. A venda ela pode acontecer de uma forma que seja interessante para as duas partes, que as duas partes saiam ganhando, né? Todo mundo tem uma frase que é muito legal. Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer ter um vendedor. Então a gente chega em lojas de físicas, por exemplo, como loja de sapato. Vai lá entrar na loja de sapato, sempre quando você pisa na porta, vem o vendedor. Posso te ajudar? Você, não, tô só dando uma olhada. Mas você entrou para comprar. Olha para você ver como que isso é tão arraigado na população, porque todo mundo detesta vendedor. Quando alguém te liga de telemarketing, senhor Hayley, você já sabe, quando chama de senhor, você já sabe que alguém querendo te vender alguma coisa, às vezes você até fala, não quero nada não. Então, antes mesmo das pessoas começarem a te vender, você já fala, não quero. Você não deu nem a oportunidade da pessoa demonstrar o benefício, talvez, da ajuda dela numa loja
de tênis, por exemplo, se você chega lá e fala, eu quero um tênis para corrida, o pessoal, tem um tênis apropriado, tênis isso, tênis aquilo, mas também falta muito treinamento, tá, Gustavo? E aí é tanto para direito quanto para muitas lojas. A gente acredita que a gente vai falar disso aí durante o episódio do podcast, mas falta muito treinamento, principalmente na abordagem inicial, para você não constranger aquela pessoa, né? Então, se você já chega querendo vender, lembra dessa frase, anota isso aí que eu tô falando. Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer ter um vendedor. É à toa que talvez pode ser que a Amazon, não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas tem algumas lojas da Amazon nos Estados Unidos que você mesmo entra, você mesmo escolhe, você mesmo paga, você mesmo faz tudo. Talvez você tenha tanto sucesso porque não tem ninguém te vendendo nada, né? Pode ser um dos fatores, né? Essa loja da Amazon tem muitos fatores, né? Muita coisa junto, enfim, mas pode ser sim. Eu acho que a gente partindo desse pressuposto, né? De que, bom, a gente se vende o tempo inteiro, no bom sentido aí, a gente precisa vender. Quando você faz o currículo, seu currículo você está fazendo ali, né, um pitch, né, só a venda ali, você está se vendendo, enfim, o tempo inteiro a gente está se vendendo. Então, é importante a gente partir desse pressuposto de que a gente se vende para aprender a vender da melhor forma e não ser o vendedor chato que fica te enchendo o saco. Eu acho que isso que você falou, né? Quando você chega numa loja física e alguém fala, posso te ajudar, e você já quer esquivar por isso, porque você já tá esperando aquele vendedor chato que vai querer te empurrar, que você quer comprar uma camisa, ele vai querer te vender a calça também, o sapato, a meia, né? Às vezes isso acontece, mas acontece de uma forma tão fluida, tão líquida assim, que você sai satisfeito, né? Você entrou para comprar uma camisa, na hora que você viu, você saiu com a roupa completa, mas porque você foi bem atendido, você tá levando produto de qualidade, você tá levando o que você quer, né? E quando você chega em casa e não tem aquela percepção de que, nossa, fui passado para trás, me empurraram uma coisa que eu não queria, aí você sai satisfeito, né? Mas então vamos direto para a advocacia, que eu acho que eu vou tentar te espremer aí ao máximo, extrair de você o máximo de conhecimento para a gente sair daqui, todo mundo, pelo menos, começar a conseguir fazer vendas de uma forma tranquila. Como que a gente começa uma venda na advocacia? Não só na advocacia, mas já fazendo analogia, eu gosto muito dessa didática de fazer analogia, de contar histórias, que eu acho que o conteúdo técnico, depois que todo mundo ouvir aqui, depois de 1, 2, 3 semanas, pode ser que não lembre, mas das histórias que eu contar aqui, das analogias que eu fizer, eu tenho certeza que você vai lembrar. Isso, com certeza. A Bíblia foi escrita há milhares, milhões de anos atrás e todo mundo ainda lembra aquele que é mais fácil um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar para o reino do céu. Se tivesse escrito lá, quem é pobre vai para o céu e quem é rico, talvez você não lembrava, mas pela analogia você vai lembrar. Então eu vou tentar utilizar muito dessa didática, eu gosto muito dela. Vamos lá. A venda começa antes mesmo de você ter o contato com a pessoa. Suponhamos que Gustavo esteja passeando no shopping lá com a crush dele, tá lá passeando no shopping, olhando vitrine, tomando um sorvete lá do McDonald's, e de repente passa sobre uma vitrine, aquela vitrine chama a atenção do Gustavo. Gustavo fala assim, poxa, estou precisando de um terno, passou em frente lá a Brooksfield, olhou, falou, nossa, estou precisando de um terno. Então, a vitrine da loja chamou a atenção do Gustavo. Talvez se a vitrine não fosse uma vitrine legal, não fosse um produto que você procurasse, você nem estava passando no outro corredor do shopping, você atravessou para poder chegar lá. E fazendo essa analogia com a advocacia, a vitrine do advogado hoje são as redes sociais, são a internet, são os blogs, são os sites, são os canais do YouTube, são as formas que a pessoa te encontra. Então, se você tem uma vitrine muito recheada, uma vitrine muito atrativa, a sua venda pode ser que ela comece por ali. Então, se alguém está lá olhando o Instagram, olhando lá o Gustavo Lima passando, a Anitta e tal, de repente aparece lá o Gustavo falando sobre um conteúdo de uma forma interessante, de uma forma que a pessoa entenda. Não aqueles conteúdos muito técnicos, porque ninguém entende, nem nós advogados às vezes entendemos o que nós falamos. Então, se ele faz um conteúdo de uma maneira muito, muito simples, que a pessoa consiga entender, poxa, gostei desse cara aqui, velho, eu acho que eu vou começar a seguir esse cara. E aí ela entra lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu blog, no seu site ou algo do tipo e vê, opa, o cara é legal, gostei, começa a te seguir. A diferença entre, talvez, uma loja física, até que não é muita diferença não, e um advogado, é porque nem sempre a pessoa está com um problema que ela precisa.
Às vezes você não está precisando de um terno, mas o terno está com um preço bom, você acaba comprando. O serviço jurídico não, ninguém vai contratar um advogado se não precisa de um advogado. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu não tenho o que fazer, vou sair para procurar um advogado, né? Ninguém faz isso. Então eu falo, gostei desse cara aqui, vou contratar ele. Mas, pô, mas não tem problema nenhum, como é que eu vou contratar? Vou passear ali no fórum para ver se eu acho um advogado hoje. Ninguém faz isso. É diferente. Então, um pouco, tem que ter um pouco mais de paciência. Não dá para você... a pessoa viu o seu conteúdo, mesmo que ela goste do seu conteúdo, não quer dizer que ela vai te contratar. Porque ela só vai te contratar se ela tiver um problema que ela não consiga resolver. Ela foi lá no Google, olhou, viu que não tem jeito, aí sim que ela vai te contratar. Porque a maioria das pessoas não querem contratar um advogado. Pensa, você está com um problema que você não queria, um problema que você não consegue resolver, e você vai gastar uma grana. Qualquer serviço jurídico que você for contratar aí, lógico, existem os mais complexos ou não, mas você tira uma quantia considerável do bolso, né? Você comprar uma camisa de malha no shopping, você vai gastar um dinheiro aí, 1.000, 2, 5, 10, 15, 20 mil reais para poder contratar um advogado. Então é um serviço caro que a pessoa não quer que está com problema. Então as redes sociais são importantíssimas para isso, para você já criar um desejo e criar uma confiabilidade na pessoa em relação ao seu serviço. Em relação a vendas, quanto mais caro for o serviço, mais confiança a pessoa tem que ter em você. Exemplo, se você for comprar, se você está com a gripe, tá? Você está gripado lá. Você tá gripado, só vou ali na farmácia comprar um Benegripe de R$5. Agora não, velho, eu tô com um problema muito sério, eu tive Covid, o meu pulmão não tá respirando legal, eu vou contratar o melhor médico especialista, o melhor pneumologista que eu conheço para poder resolver esse problema. E aí você vai num cara bom, você tá disposto a pagar quando o cara é bom. E quando você tá nas redes sociais, a pessoa te conhece, a pessoa te segue, a pessoa tem a sua rotina, a pessoa sabe que você conhece daquele assunto, você fala todos os dias sobre divórcio. Todo dia você fala sobre divórcio. Todo dia você fala sobre divórcio. O cara, pô, esse cara deve saber sobre divórcio, já que ele fala todo dia. Então, ajuda muito a você já sair na frente. Porque se a pessoa tiver um problema, e as pessoas vão ter problemas, a primeira pessoa que ela vai lembrar, se você está nas redes sociais, aparecendo para ela todo dia, interagindo, respondendo perguntas, vai ser de você. A não ser que seja uma área totalmente diferente. Preciso do divórcio e o Gustavo só fala sobre direito previdenciário. Não vai rolar. Mas pode ser que ela ainda te pergunte se você conhece alguém para indicar para ela. Essa que é a sacada, eu acho, pelo seguinte. Muitas vezes a pessoa não vai te contratar ali na hora. Ela não tá com aquele problema na hora. O que eu ia te perguntar é como que eu consigo ser um advogado que produz conteúdo relevante? E aí eu vou fazer uma subpergunta aqui ainda, porque eu vejo muito advogado produzindo conteúdo, mas o conteúdo que ele produz tem como público, se você for olhar, outros advogados. Então, peraí. Se o seu cliente não é advogado, porque ok, tem gente, né? Tem gente que vende cursos para advogado e faz outras coisas direcionadas para advogado. Mas se o seu público não é advogado, não adianta você produzir um conteúdo com aquela linguagem totalmente que não se adequa ao que o seu público vai entender. Então eu vejo muita gente, beleza, faz um Instagram bacana, contrata às vezes até uma agência, alguém para gerenciar esse Instagram e tal, mas na hora que você vai olhar o conteúdo, ele não é direcionado para o público, ele está direcionado para advogado, o cara direciona para pessoas como se fosse ele mesmo, e aí o cara perde, né? E a outra coisa é como produzir o conteúdo de forma que seja interessante a pessoa te seguir, por exemplo, a gente está usando o Instagram, né, te acompanhar nas redes sociais, sem que seja uma coisa chata de todo dia, sem ser o cara da calça jeans que vai te empurrar a calça jeans, entendeu? Ser uma coisa bem sutil, bem interessante para que no dia que ele precisar, se ele não estiver precisando ainda, ele lembrar de você, falar, tem aquele cara que eu sigo no Instagram que ele é bom. Como que a gente consegue? Essa questão da linguagem é muito comum. Vários alunos meus que entram nos meus treinamentos têm esse mesmo problema. O advogado, ele já na faculdade, eu não sei se você deve se recordar aí, quem está ouvindo a gente também, se está na faculdade ainda, ou se já formou, ou conhece alguém que faz faculdade de Direito, quando a pessoa entra na faculdade, ela começa a falar difícil, ela começa a falar termo técnico, ela começa a querer usar os termos da faculdade. Isso parece que é muito comum, não parece não, é muito comum na advocacia. É tipo um vírus, né? É uma coisa que contamina a gente, assim, né? E a gente sai falando difícil. Eu lembro que quando eu fazia faculdade de Direito, eu sempre gostei muito de ler. E eu estava lendo, eu via palavras que eu não sabia, eu lia com dicionário.
Então eu via palavras que eu não sabia, eu grifava, ia no dicionário, olhava, anotava aquela palavra e tinha que usar ela durante o dia, para mim não esquecer. Então eu tinha isso. Eu fazia isso direto. E eu falava um monte de palavra difícil, achava o máximo. Não, que eu olha, falava. você falando isso, desculpa te interromper, mas me lembrou. O dia que eu descobri que o plural de aluguel, olha que surreal isso, que eu descobri que o plural de aluguel podia ser tanto aluguéis quanto alugueres, eu passei a usar o plural de aluguel pode ser aluguéis ou alugueres, você falar alugueres também tá certo, eu passei a usar alugueres em todas as minhas petições que eu achava o máximo escrever alugueres, porque era uma coisa diferente, nem todo mundo sabe. Olha pra você ver, é muito surreal isso, né? É muito real. Eu lembro que quando eu aprendi obséquio, eu falava direto, pro obséquio, cara, que foi ele? Que palavrão é esse que você tá falando comigo? Não, por favor. Então, tem muito disso. E a gente sai da faculdade com esse vício. A gente entrou na faculdade com esse vício, sai da faculdade com esse vício e continua usando, achando que é o máximo. Só que aí, falando um pouco já de psicologia, de neurociência, de comportamento humano, eu gosto muito de estudar isso, nós seres humanos temos no nosso DNA já arraigado fugir do desconhecido. Então, quando você desconhece algo, você foge. Eu não sei se você tem amigos, deve ter amigos da área de TI, ou amigos que são médicos, ou amigos que são, sei lá... Hoje eu estava jogando tênis, a partida de tênis, e o rapaz, ele é físico nuclear. E ele estava me explicando o que ele faz, e eu falei, gente, traduz isso para mim. Me explica como que isso é na vida prática da pessoa. E aí ele está falando que é físico nuclear em hospital, que ele consegue fazer cirurgias usando rádio, um monte de coisa complexa. Então eu não entendi nada. Eu falei, beleza, fui embora para casa. Então, quando o ser humano não entende aquilo, ele corre, ele foge, ele não quer ficar naquele lugar. Quando você está num bate-papo que só tem um pessoal falando sobre TI, de software, de sistema, você não entende nada, você sai de perto. A minha esposa passa esse aperto quando estou com amigos advogados. Nossa, esses amigos advogados, você é tão chato, eu não entendo nada que vocês falam. Então, o ser humano tem esse problema de fugir daquilo que ele não entende. Então, olha só, se você produz um conteúdo com algo que a pessoa não entende o que está falando, por que aquela pessoa vai te seguir? Ela não vai te seguir, ela vai fugir. É por isso que o Whindersson Nunes e a galera que faz comédia é tão bem seguida, porque a pessoa entende aquilo que ele está falando. Ele usa termos que a pessoa fala, poxa, esse termo eu uso lá na minha terra, eu sei o que ele está falando. Então, ele fala o linguajar comum. É por isso, um dos fatores também, que esses youtubers conseguem fazer tanto sucesso nas redes sociais, porque as pessoas entendem aquilo que eles falam. Eles falam daquela dor comum, essas pessoas que fazem muito memes de casado, pessoas que fazem muito meme. Então, a pessoa, nossa, é exatamente dessa forma que acontece. Então, a primeira pergunta que você falou, respondendo dessa forma, eu acho que a pessoa aí deu um clique nela para ela poder entender que ela tem que falar algo que a pessoa entenda, porque senão a pessoa vai fugir. E eu acho legal também a gente ter uma noção que é isso. Às vezes, você não é o seu público-alvo. Você não é o seu cliente, você não tem o perfil do seu cliente. Então, não adianta você querer falar como se fosse você, né, para você, porque não, o seu cliente é uma pessoa totalmente diferente, né? Então você tem que aprender a criar, né, criar aquela persona que a gente já falou até algumas vezes aqui no podcast, criar uma persona de quem é esse cliente seu, o que ele gosta, a forma como ele fala, né? E tudo isso influencia para você direcionar a comunicação com ele. Então, eu acho que isso é uma barreira às vezes um pouco grande, né? Você fica travado porque você quer falar da forma que você entende, mas isso nem sempre é interessante. Não, com certeza. Né? 90% das vezes. E aí, até falando para advogados que vendem treinamentos para advogados, que é um dos meus casos também, eu não falo para mim. Eu falo para mim quando eu comecei na advocacia. Então, eu não falo para mim hoje. Eu falo para mim há de 7 anos atrás, que foi quando eu me formei, que eu estava lá, não sabia como começar, não sabia como fazer marketing, não sabia como vender os meus serviços. Então, é muito difícil você fazer algo para você mesmo. Mesmo que você está vendendo serviços para advogados, às vezes tem advogados que vendem serviços para outros advogados, código de ética, por exemplo, infrações éticas, vendem serviço para o próprio advogado. Então, eu acho muito difícil você falar para você mesmo. É importante isso que o Gustavo falou, ele já mencionou que em outros episódios já teve essa questão de persona, então sugiro que vocês assistirem o episódio que falou exatamente sobre persona para vocês desenharem exatamente isso que o Gustavo estava falando. E, se você tem que falar um conteúdo que a pessoa entenda, você tem que ter a sua persona. Então, suponhamos que você faça um conteúdo para direito previdenciário, por exemplo, lá para o trabalhador rural.
você tem que saber que às vezes o cara não sabe ler, não sabe escrever, é muito simples. Então, ao invés de você falar, eu vou juntar uma jurisprudência no seu processo, eu vou interpor uma petição, falar, é o seguinte, eu vou entrar com o processo, vou entrar com a ação, né? Vou entrar com a ação e a gente vai pegar o seu direito lá que tá guardado. É isso, é simples. O cara não quer saber se você vai interpor uma petição e vai juntar 10 mil jurisprudências ou vai pedir uma tutela antecipada. Ele só quer o direito dele. E já trazendo isso pro conteúdo, e também serve para vendas, tá, Gustavo? Quando você está conversando com o seu cliente, isso que eu estou falando aqui pro conteúdo, serve também no momento que você está conversando com o seu cliente. Não adianta falar, a gente vai impetrar um habeas corpus. O cara não sabe o que é isso. Você tem que explicar da maneira simples. E o conteúdo, para ser atrativo, para a pessoa começar a te seguir, começar a criar o relacionamento e desaguar lá no final em vendas, tem que ser um conteúdo que ela entenda. E aí, mais importante do que um conteúdo que ela entenda, é um conteúdo que ela utilize na vida real dela. Então não adianta nada você falar de uma decisão em relação ao direito fundamental do Tribunal de Haia. A pessoa não serve aquilo na vida dela. Você tem que falar o seguinte, se você foi lá no plano de saúde e o plano de saúde não quis te atender porque você teve um dia de atraso, saiba que o plano de saúde é obrigado a te atender porque tem que ter X dias de atraso para poder cancelar. Ou se você comprou um produto pela internet, ou mesmo pelo telefone, ou pelo WhatsApp, e a pessoa entregou na sua casa, mesmo que você comprou aquilo e desistiu porque seu marido ou sua esposa não quis que você comprasse, que você ia gastar dinheiro à toa, você pode trocar isso durante 7 dias. Se você trabalhou de noite, depois das 10 horas, você tem direito adicional noturno. São conteúdos do cotidiano da pessoa. Se você está, por exemplo, para tributário, para empresas, ou algo mais complexo um pouco de explicar, se você paga lá o PIS, ou COFINS, ou ICMS, saiba que em determinados produtos você pode restituir parte desse valor ou compensar em futuras compras. Então eu vejo muito advogado utilizando conteúdo surreal que a pessoa não usa. Para você impetrar um mandado de segurança tem que ter o requisito X, Y, Z. Você vê que isso não é palpável na vida da pessoa? Quem que vai impetrar um habeas corpus sozinho? Acontece, mas é 0,01% da população que vai fazer um negócio desse. Então eu vejo advogado querendo dar aula no Instagram, ao invés de simplesmente falar o que a pessoa tem ou não tem direito. Ou qual o dever que ela tem ou que não tem. É muito mais simples do que parece. E eu sei que é difícil para o advogado entender isso. O advogado quer explicar como que está na lei, quais são os termos, quais são as jurisprudências, quais os requisitos, qual a linha, qual lei. Então eu vejo muito isso no advogado, a não ser que você seja um advogado de prática criminal ou de prática trabalhista que vai fazer concurso para a OAB, que tem que saber todos os artigos. Ninguém quer saber o artigo. A pessoa só quer saber se ela tem ou não tem aquele direito. Simples e fácil e objetivo. Ótimo, ótimo. E por mais que essa pessoa, né, não esteja te acompanhando, o fato de você produzir um conteúdo ao longo dos anos, quando ela tiver com um problema, ela entrar na sua vitrine aí, né, que seria o Instagram, por exemplo, ela vai ver que sobre aquele tema que ela está procurando já tem muito conteúdo. Então isso já conta demais, né? Conta. E vai ajudar lá na vendas. Quanto mais percepção de autoridade você passar para a pessoa, mais fácil é você vender o seu serviço. Menos a pessoa vai se questionar. Exatamente. Agora, então a gente está falando aí muito de Instagram e tal. Quais você acha que o Instagram hoje é a maior rede mesmo para as pessoas utilizarem para começar essa venda que você chamou, né? A venda antes da venda? Você acha que o Instagram hoje é o maior foco? Ou depende? Depende do público? Como todo advogado, né? Depende. Por exemplo, a minha mãe, ela tem quase 60 anos. Talvez, se o meu público fosse uma pessoa de 60 anos, eu talvez investiria mais no Facebook, porque minha mãe não curte muito. Eu vejo minha mãe, minha sogra, que tem mais de 60 anos, elas não curtem muito Facebook. Então, Instagram, elas ficam mais no Facebook do que no Instagram. Talvez se for os milênios aí, né, a pessoa talvez mais nova, e eu tô falando isso generalizando, não, tá? É o que eu percebo, talvez possa ser o Instagram. Talvez se for uma pessoa mais jovem, eu tô muito no direito digital, eu quero advogar para influencers, para contratos, para produtos digitais. Talvez o TikTok pode ser a melhor opção. Hayley, eu gosto de dar aulas mais complexas, eu gosto de falar mais sobre o tema. Talvez o Facebook, ou talvez o YouTube. Ou Hayley, eu gosto de escrever mais artigos para empresários, ou para talvez o LinkedIn. E Hayley, eu gosto mais de escrever, talvez o blog. Então, eu acho que são duas junções. Aquilo que você tem mais habilidade,
com aquilo que o seu público busca. Boa. Eu não gravo vídeo, eu morro de medo, não dá certo, eu tenho fobia de câmera. Mas eu amo escrever. Poxa, talvez seja mais fácil escrever blog. O Flávio Augusto mesmo, ele fez muito isso. Ele escreveu muito, e agora que ele está mais nas redes sociais. Ele ficou famoso por escrever livros, escrever textos, escrever em blogs para depois escrever. Então, tem essa junção. Mas eu faço os dois. Então, faz os dois. Faz os dois que você puder fazer. Cara, isso eu acho que é uma dica sensacional, porque a gente ouve muito, você tem que, né, aprimorar, você tem que fazer mais daquilo, né, para aprimorar suas fraquezas e tal. Cara, mas será que não é melhor, ao invés disso, de eu passar um tempasso? Igual você falou, eu travo no vídeo, eu não consigo, né? Eu tenho alguma dificuldade de falar, enfim, eu tenho vergonha. Será que vale a pena eu ficar treinando, produzindo uma coisa que eu tenho uma dificuldade? Ou não seria melhor eu sou muito bom em escrever, já focar logo na escrita, sabe? Eu acho que isso às vezes essa cultura de que a gente tem que trabalhar demais as fraquezas, ela acaba prejudicando as nossas forças. E aonde você conseguiria um resultado muito maior e com muito menos tempo, claro, depende do seu público. Não adianta nada você falar assim, eu travo no vídeo e tal, mas o seu público só consome vídeo. Aí você tem uma dissociação muito grande, você vai ter que aprender a fazer vídeo. Mas isso também eu acho que é exceção. Na maioria das vezes, eu acho que você focar no que você é bom, desde que o seu público esteja lá, é muito melhor, você consegue um resultado muito mais rápido. Eu também tenho esse pensamento que ao invés de você tentar melhorar a sua fraqueza, é melhor você acelerar e aumentar aquilo que você é muito forte, né? Eu acho que funciona muito dessa forma também. Lógico, então não preciso gravar vídeo. Não, eu acredito que com o tempo... porque tem muita gente deixa de fazer porque quer ser bom. Quer ser ótimo primeiro antes de começar. Então, eu não detesto vídeo. Começa, e eu falo isso para os meus alunos que entram nos meus treinamentos. A gente foca muito em Instagram. Mas eu não aguento gravar vídeo. Então começa a escrever um post, faz 1, faz 2, faz 3. Depois você grava, por exemplo, uns stories com alguém da sua família, uns stories você indo na academia, uns stories você fazendo isso. Vai começando a criar um hábito com a câmera para depois você começar a produzir conteúdo jurídico. Eu não quero que seja uma desculpa também. Eu não vou gravar vídeo. Não. Comece escrevendo. Depois, com o tempo, você vai gravando o vídeo. Deu o exemplo do Flávio Augusto aí, que talvez seja um dos maiores nomes em relação ao empreendedorismo no Brasil hoje. Ele começou escrevendo, mas hoje ele tem uma presença muito grande nas redes sociais em formato de vídeo. Então, primeiro começa, depois melhora. Sugiro você começar por aquilo que você tem mais facilidade e com o tempo você vai aprimorando e vai perdendo o medo daquilo. Fica bom em uma coisa primeiro para depois você passar para a próxima. E já aproveitando aí, eu tenho que estar em todos os canais? O ideal é que esteja. Mas começa com um primeiro, domina aquele canal, para depois você expandir para o outro. O cara quer começar fazendo vídeo no Facebook, quer gravar vídeo no YouTube, depois quer escrever artigo, quer gravar TikTok. Então, calma, vai em um primeiro, aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que o seu público tá também, e com o tempo você vai aprimorando e vai aumentando, vai crescendo a equipe, vai crescendo... O tempo que eu gastava para fazer vídeo há 7 anos atrás, gastava uma manhã inteira para fazer um vídeo de 30 segundos. Hoje eu gravo direto. Então, com o tempo, você vai otimizando e vai facilitando isso também. Porque você conseguir dominar todos os canais é muito difícil, a não ser que você já tenha uma empresa por trás disso, o que não é o caso da maioria, né? É muito complicado e aí você se perde, porque são muitas variáveis, cara. Para você gravar um vídeo pro YouTube é muita coisa que você tem que aprender a fazer. Para você fazer um podcast é muita coisa que você tem que aprender a fazer. Para você, né, fazer aí bem um texto, um blog bem feito, otimizado para SEO aí, é muita coisa que você tem que aprender. Então, se a pessoa tenta começar em todos, acaba dando aquela paralisia, né? É tanta coisa, a pessoa fica... Enfim, ela fica muito... São muitas informações que ela fica travada mesmo e aí não sai do lugar. Ao invés dela fazer, ela acaba não fazendo nada e aí desiste. Isso eu vejo que acontece muito também, né? Pela quantidade de coisas que a pessoa tem para fazer, ela se propôs a fazer tanta coisa que ela não consegue fazer nenhuma e desiste logo em seguida. Se você, ao invés disso, pegasse e focasse em uma coisa só, talvez você já estaria produzindo muito mais, né? Então, essa dica aí é sensacional. Exatamente. E já pontuando, por isso que eu gosto, você falou da rede social, gosto mais do Instagram, porque no Instagram você grava vídeo, você coloca foto, você escreve texto,
Então você lá tem um arsenal de tudo isso. No YouTube você só consegue colocar vídeo, no TikTok você só consegue colocar vídeo. No LinkedIn, até que tem umas funções lá, mas é mais complexo um pouco. Mas no Instagram você consegue fazer tudo. Vídeo, foto, artigo. Vai ser assim para sempre? Não sei, pode ser que surja outra rede social aí que mude. Mas eu gosto muito do formato do Instagram, você consegue fazer lives, tudo no mesmo recurso, e é mais fácil de operacionalizar do que você ter que fazer no YouTube, por exemplo, ou gravar um podcast, no caso. Legal, legal. Tá, então beleza. Pessoa, então já começamos aí a fazer essa venda antes da venda, organizei aqui minha rede social, já estou produzindo conteúdo. Qual que é o próximo passo? Como que eu começo a vender efetivamente? Já começou, né? Mas assim, tem alguma coisa mais ativa que eu consiga fazer para atrair cliente do que ficar só... Porque aí, para a gente não cair naquele mesmo erro que a maioria das pessoas cai, né? Que é de ficar esperando o cliente aparecer do nada, né? De uma forma mais ativa, né? Que essa forma de redes sociais é uma forma mais passiva. Bora lá. Eu gosto da tríade de venda da seguinte forma, tá? MPN. M de Maria, P de Pato, N de Nariz. Marketing, prospecção e networking. Marketing, prospecção e networking. Nós já falamos de marketing aqui. Poderia falar aqui mais uma semana, mas acho que já deu para poder entender, já deu para poder dar um clique em relação ao marketing. Mas também tem que ter uma prospecção. Eu tenho uma analogia muito legal que o marketing é como se você colocasse uma isca no seu anzol e jogasse dentro da lagoa e esperasse o peixe vir. E essa isca é o seu conteúdo. Você coloca a isca até que um peixe vem. A gente falou que é importante você colocar a isca correta para pescar o peixe correto. Não adianta nada você começar a produzir conteúdo para outros meios ou não definir a sua persona. Então tem que ter exatamente a isca correta. Eu lembro de uma vez que eu fui num pesque pague com meu filho, um hotel fazenda, e tinha um pesque pague lá. Meu filho queria que eu pescasse um peixe. E, pai, peixe, nossa, então vamos lá. E eu sou péssimo pescador, eu acho que eu nunca nem pesquei. Perguntei ao cara, vou pescar. O cara, você quer qual vara e qual isca? Eu falei, não sei. Ele falou assim, qual peixe você quer pescar? Eu falei, qual que é o mais fácil? Ele, a tilápia. Eu falei, beleza, então é esse aí que eu quero fazer vergonha pro meu filho, não. Então, tilápia. Então, a tilápia tem que ser a isca de salsicha, eu nem sabia que peixe comia salsicha, isca de salsicha e a vara de bambu, que você tem que ser mais curtinha para você ficar aqui perto da região, porque daqui mesmo, da encosta, que é mais fácil, eles ficam mais aqui. Então, olha só, se para você pescar o peixe tilápia, você tem que ter a isca certa, a vara certa e o local correto, por que não seria diferente no marketing? Então, eu joguei a isca e fiquei esperando a tilápia. No fim da história, eu pesquei uma tilápia de 5 centímetros, meu filho ficou decepcionado, mas ele conta isso até hoje, que eu pesquei um peixinho desse tamanhozinho. Enfim, você joga a isca e espera a tilápia vir. Na prospecção, você veste com aquela roupa de mergulhador, coloca um arpão na sua mão e mergulha na lagoa para escolher exatamente o peixe que você quer. Para você escolher exatamente se você quer um peixe, uma tilápia, se você quer um peixe maior, um peixe vermelho, um peixe azul, você mira o seu arpão. Embora seja, talvez, você gaste mais energia no aquilo, mas você consegue prospectar exatamente o que você quer. Exemplo agora em relação ao direito. Ao invés de você ficar só produzindo conteúdo, você já pensou em prospectar esses clientes? Hayley, como que eu faço para poder prospectar clientes sem infringir as regras da OAB, se for o caso? Tem muito uma junção com o networking ali, tá? Em você frequentar os lugares. Mas eu sugiro que você frequente lugares onde o seu público-alvo esteja. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu me formei, eu entrei para um escritório, que hoje eu sou sócio desse escritório. Tinha só minha sócia e o sócio, o outro sócio dela foi para a Austrália, então sobrou a vaga de sócio para mim, eu fui promovido para sócio. Era um escritório bem pequeno, eram só os dois, e tinham 3 clientes de transportes. Os 3 clientes, um dos donos era dono dos 3, então se esse dono deixasse de ser o nosso cliente, a gente falia o escritório, não tinha cliente nenhum. E eu muito inconformado com aquilo, falei, não dá certo, eu vou começar a ir atrás de clientes. E eu comecei a frequentar grupos de empresários, eu comecei a frequentar BNI, eu comecei a ir em eventos do Sebrae, inclusive eu já consegui clientes em eventos do Sebrae para micro e pequeno empreendedor. Então, olha para você ver, comecei a ir onde o meu cliente estava, eu comecei a mergulhar na lagoa e procurar o meu peixe. E eu descobri que tinha um sindicato patronal de empresas de transportes próximo ao meu escritório. Meu escritório fica em Belo Horizonte, na região da Pampulha, próximo do estádio de futebol do Mineirão ali, e tem um sindicato ali. Falei, poxa, velho, legal. Comecei a frequentar todos os eventos que tinha no sindicato.
Ah, evento para decorar a festa de final de ano da empresa de transporte. Eu ia. Evento para redução de tributos. Eu ia. Evento para fechamento de folha. Embora eu não tivesse interesse nenhum naquilo, mas eu tinha interesse nas pessoas que estavam indo naqueles eventos. E quem que iam? Pessoas do departamento pessoal, pessoas do RH, gerentes de empresas, donos de pequenas transportadoras. E eu comecei a frequentar aquele lugar, sempre conversando com as pessoas, e elas perguntavam, e você, o que você faz? Eu sou advogado especialista em empresas de transportes. Eu tinha 13 clientes, então eu era um especialista, só fazia aquilo, não tinha outra coisa para fazer, era especialista naquele negócio. E eu comecei a pegar e levantar o escritório, inclusive esse foi um dos fatores de eu ter sido promovido a sócio, fazendo isso. Poxa, o Heiler, com pouco tempo, eu comecei a ter, tinha mais clientes do que o escritório tinha clientes. Porque eu ia atrás desses clientes, eu peguei o meu arpão e ia atrás desses clientes, eu não ficava simplesmente fazendo conteúdo e esperando. Eu comecei a frequentar os lugares onde esses clientes estavam. E aí você que talvez procure para empresas, vê onde o seu cliente costuma ficar. Se você, eu lembro que tem uma mentorada minha que atua na área da saúde. E para funcionários da área de saúde, para trabalhadores da área de saúde. E eu falei que começa a frequentar lugares. E ela também é de Belo Horizonte, tem uma região hospitalária aqui em Belo Horizonte, onde tem vários hospitais. E ela ela tinha umas amigas enfermeiras, ela começou a ir nas pizzarias, final de sexta-feira, depois dos plantões, para poder interagir naquele meio e conseguir clientes. Então não dá para você simplesmente jogar a sua varinha e ficar esperando a tilápia de 5 centímetros. Você também vai ter que mergulhar na lagoa e ir atrás desse seu cliente. E, gente, funciona, porque funcionou comigo, funciona para vários dos meus alunos. É só você começar a pensar um pouco diferente do que você faz e falar, gente, onde que o meu cliente frequenta? Eu não tenho ideia. Começa a perguntar aos seus clientes que você já tem. O que você gosta de fazer no final de semana? O que você faz? Onde você começa a frequentar? Tem um clube? Sei lá, tem alguma associação que você frequenta? Ou algo do tipo. Funciona muito. Tem que tirar a bunda da cadeira, né? Não tem jeito. Esse negócio... Eu vejo muito discurso de rede social, em que as pessoas também ficam muito focadas só na rede social, mas esquecem que existe um mundo real também, que uma hora esse cliente real vai chegar até você. Então, quando você está frequentando esse lugar que ele já está, você já tem uma noção, você já sabe as dores que ele tem, né? Você consegue abordar, ele se sente acolhido mesmo, que quando ele vai lá, ele vai te falar uma coisa, você já dá uma resposta totalmente direcionada, já sabe as dúvidas dele, às vezes até se antecipa ao que ele vai falar, o cara sente muito mais confiança, né? Agora, como que eu consigo fazer isso, que eu acho que também é um detalhe tênue, né? Sem ser chato, sem ser aquele cara que vai no lugar só com segundas intenções ali. É o que antigamente as pessoas iam nos eventos para ficar distribuindo cartão de visita, né? Como que eu consigo ir e ser efetivo e não ser chato e ser lembrado? Ou então aqueles eventos que a pessoa fala, vamos lá em casa que vai ter um chá, aí chega lá, tem Tupperware, Rinodê, Polishop, né? Tipo, Polishop, tipo isso. Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito também. Antes de ser... Não seja interesseiro, seja interessante. Como que eu chegava nessas pessoas? Eu sugiro que quem está ouvindo pra gente chega. Batendo um papo como normal, como a gente conhece pessoas na rua o tempo inteiro. Opa, tudo bem, legal. E eu tenho uma pergunta que eu gosto muito. Você trabalha com o quê? Eu trabalho no departamento pessoal da empresa X, Y, Z. Legal. E você é o quê? Sou advogado. Pô, você já falou que é advogado ali. E é interessante você também falar a sua especialidade. Por quê? O cérebro humano, ele funciona como se tivesse um monte de gaveta. Pensa no armário que você tem aí. Toda vez que você ouve, vê, escuta, sente o cheiro de algo novo, você abre uma gavetinha nova e coloca aquilo lá. Então, talvez você deve se recordar do seu primeiro beijo. Quando que foi, a hora que foi, com quem foi. Porque foi o primeiro, não tinha nada naquela gaveta, você colocou aquilo lá. Mas o seu terceiro, seu quarto, seu quinto, você já não lembra, porque você foi colocando só em cima. É a mesma coisa com o advogado. Se você falar, quem você é advogado? Poxa, vou abrir minha gaveta aqui, já tem 300 aqui dentro. Não, eu sou advogado, especialista em empresas de transportes na área trabalhista. Poxa, não conheço ninguém dessa área. Deixa eu abrir uma gavetinha nova, deixa eu colocar esse cara. No dia que eu precisar de alguém especialista na empresa de transportes, quem que eu vou chamar? Esse cara, porque ele foi o primeiro da minha gaveta. Então, essa analogia é incrível para você começar a falar, você é advogado. Não, advogado, todo mundo conhece um advogado, tem um advogado na família. Eu sou um advogado especialista em divórcio para mulheres. Poxa, legal, no dia que alguém for fazer divórcio para mulheres, eu vou contratar esse cara. Então, primeira coisa para você é a sua apresentação, o seu mini pitch de apresentação. Nunca se apresente como um generalista, sempre se apresente como alguém diferente,
lembrando dessa gavetinha para a pessoa colocar lá e nunca mais esquecer de você. Isso é uma técnica para a pessoa memorizar aquilo que você faz. Segundo ponto, gere valor para a pessoa. Nesses eventos que eu participava mesmo, pessoal, isso, aquilo e tudo outro, e aí uma coisa que você falou, você foi bem cirúrgico, Gustavo. Você sabe as dores. Poxa, eu sei que no departamento pessoal é complicado, né? Tem motorista não aceita preenche o cartão de ponta, é jornada externa. E, poxa, é isso mesmo, doutor. Realmente complicado demais, esses motoristas é difícil. Pois é, eu sei como é que funciona. Outra coisa também, que eu falava muito, principalmente quando era dono de empresa, poxa, você tem um contrato, você contratar alguém para pagar por frete é complicado, o cara não quer receber por frete, o cara não quer ter carteira assinada. Nossa, exatamente, doutor. Então, eu já sabia as dores que as pessoas tinham. Então, eu era interessante e vira e mexe, eu dava sempre uma sacada. Nesses casos, se eu fosse você, e aí eu já começo uma coisa sensacional que a gente deve falar um pouco mais para frente, que é o vender sem vender. Olha como que eu abordava aqui. Inclusive eu tenho alguns clientes que são transportadores assim como você, que a gente fez isso, aquilo, outro, e a gente conseguiu reduzir o passivo trabalhista em 30%. Ou faz dessa forma, pega um contrato, amarra seu contrato desse jeito, que eu tenho certeza que você vai conseguir reduzir o seu índice de passivo trabalhista. Ou faz dessa forma que você consegue reduzir, pagando como verbas indenizatórias ao invés de verbas salariais. Então, eu era muito cirúrgico, exatamente porque eu ouvia o meu público, sabia quais eram as dores deles, sabia quais eram os problemas deles, sabia quais eram os medos deles, e eu falava exatamente o que o cara queria ouvir. E pensa só, Gustavo, fala para ele, eu fiz isso num cliente meu, parecido com você, transportadora X, Y, Z, até falava os nomes dependendo se fosse uma transportadora conhecida. E a gente conseguiu reduzir o passivo trabalhista em 30%, o que esse cara pensa? Velho, se esse cara fez isso com aquela transportadora, é bem provável que ele faça isso comigo. Eu quero saber como, me fala mais do seu serviço, me explica mais sobre o seu serviço. Então você vê que eu consigo criar um desejo naquela pessoa, porque eu falei algo que era interessante para ela, algo que ela tem interesse, algo que vai beneficiar ela, para que ela tenha interesse naquilo que eu estou vendendo. Eu não falei, e eu vejo muito isso, tá? Eu sou advogado, se você precisar de alguma coisa, você entra em contato comigo. Não vai entrar em contato. Tá aqui meu cartão. Qualquer coisa você me chama. Não vai. A lixeira tá lá só esperando. Exatamente. Então você tem que fazer com que a pessoa enxergue que ela precise de você e não que você precisa dela. Isso muda o jogo. E é importante você ter esse bate-papo com essas pessoas em eventos presenciais, em eventos online também, e no seu próprio Instagram. Para mim é uma junção de online com offline, é o offline, né? Você tem que ter esse feedback também das pessoas, responder os comentários, responder as dúvidas, responder os directs. Não estou falando para dar consulta, mas eu até gosto de falar que dúvida é diferente de consulta. Pessoas perguntam, doutor, posso separar no cartório? Você pode. Mas como? Aí eu preciso de você fazer uma consulta comigo para eu poder te explicar. Então, eu não vejo problema nenhum em você tirar dúvidas, tanto em eventos, tanto em redes sociais, tanto no WhatsApp, por exemplo, diferente de consulta. Legal. E como eu fiquei interessado nessa frase que você falou, vender sem vender, que eu acho que isso aí é um dos principais fatores da venda, assim, né? Que você consegue transformar um cliente potencial em um cliente efetivo mesmo. Como que eu consigo mais fazer isso? Esse exemplo que você deu, né? De às vezes, soltar ao longo de uma conversa alguma coisa que o cara vai lembrar para se diferenciar, para saber que você entende dos problemas dele, do dia a dia dele. Tem mais alguma dica que você consegue dar, assim, para a gente conseguir vender sem vender? Outro exemplo. Eu mudei de Belo Horizonte para Lagoa Santa, região metropolitana aqui de Belo Horizonte, fica próximo do aeroporto. E olha para você ver, quando o corretor foi olhar o imóvel para mim, ele falou, antes dele me oferecer o imóvel, ele perguntou, você tem filho? Tenho. Você gosta de trabalhar em casa, gosta de trabalhar fora? Eu não, estou trabalhando mais em casa, não estou indo mais para o escritório, estou ficando mais quieto. Beleza. Você gosta de praticar esporte? Não, gosto de jogar tênis e tudo. Beleza, então tem um imóvel perfeito para você. Olha para você ver lá, aí levou no imóvel e olha só, ele pegou as informações que eu dei para ele,
para poder me criar o desejo. Olha aqui, ó, olha a sala ampla, seu filho vai poder correr aqui todo o tempo. Olha aqui a área aqui, ó, a área dele, que legal, desse imóvel, que seu filho vai poder correr. Tem um quarto aqui, ó, você pode fazer esse quarto de escritório, inclusive já tem até um lado assim no outro. Aqui embaixo, que ó, tem uma quadra de tênis próxima a você. Então, olha só, as informações que eu dei para ele usou para poder vender o serviço depois. Ele falou exatamente o que eu queria ouvir com as informações que eu dei para ele. E aí, já entrando aí, suponhamos que você esteja no atendimento, você esteja no feedback, é importante você ouvir o que o seu cliente está falando. Eu vejo muita e em vendas, tá? Anota isso daí também. Em vendas, o vendedor conduz o cliente, conduz a pessoa que vai comprar o serviço dele para ele responder as respostas que ele precisa. Então, não sou eu que tenho que ficar falando, porque eu sou pós-graduado, porque eu fiz um processo. Não, é o cliente que tem que falar as informações, você tem que conduzir o seu cliente para ter as informações. Exemplo, você chegou lá no meu escritório com uma ação trabalhista, por exemplo. É o seguinte, doutor Reile, eu tô com uma ação sim, meu chefe me xingou, eu tô revoltado com meu chefe, ele me bateu, tem 30 anos que eu tô trabalhando naquela empresa, já deixei de passar final de semana, não vi o nascimento do meu filho por causa daquela empresa, eu deixei porque eu tava viajando na época, eu fiz muita hora extra, nunca me pagaram hora extra e tudo. Olha pra você ver o que o cara vai soltando pra você. No momento de você falar do seu serviço, ou de falar como vai funcionar o seu serviço, você, é o seguinte, então beleza, então a gente vai poder aqui ajuizar uma ação, todo esse tempo, e falando de processo, tá? Mas poderia ser, por exemplo, uma conciliação ou algo do tipo. Então, quando você vai atender o cliente, que ele chegou lá na empresa e ele começa a falar essa questão do filho dele todo, que ele deixou de ver, seguinte, a gente vai poder reaver os últimos 5 anos aqui, eu tô vendo que você marcava ponto, tá aqui o seu cartão de ponto e não tem aqui as horas extras, então a probabilidade de êxito nossa aqui é muito enorme, lembrando nunca de prometer resultado, e a gente vai conseguir, o tempo que você deixou de ficar com seu filho, a gente vai conseguir reaver isso daqui, essa questão toda do seu chefe, pelo tudo que ele falou, a gente pode sim pedir um danos morais, que a gente consegue penalizar ele. Então eu usei as informações que a pessoa me deu anteriormente. Poderia ser diferente, uma pessoa, eu quero divorciar da minha esposa, mas ela sempre foi muito boa com meu filho, ela sempre foi muito boa, inclusive hoje eu sou o que eu sou por causa dela, mas enfim, não deu certo. Então beleza, vamos fazer uma composição aqui amigável, de modo que seu filho não fique triste, que a gente consiga fazer uma composição, que você consiga passar tempo com ele, que você consiga ter um relacionamento bom com a sua esposa. Então é muito importante você ter essas informações antes de começar a realizar o processo de vendas. A pessoa chega lá, eu quero só divorciar da minha esposa, ela é muito boa. Não, nós vamos entrar com ação, nós vamos pedir a casa. Não, o cara não quer isso. Você tem que entender o que o seu cliente quer, utilizando o exemplo lá do corretor de imóveis. Exatamente o que eu queria, ele me vendeu exatamente o que eu queria. E eu vejo esse mesmo erro, por exemplo, num produto físico. Você chega lá, quer comprar uma televisão, cara, toma essa televisão aqui de última geração. Não! Você quer pra quê? Você gosta de assistir filme? Você gosta de assistir documentário? Nossa, então tem essa televisão aqui, a imagem dela é ótima, você vai poder assistir os documentários, tem Netflix já incluído, tem isso todo. Então eu vejo um enorme erro das pessoas quererem empurrar características de produtos ao invés de entregar aquilo que a pessoa espera. E o processo de vendas, quando você inicia ele, a primeira etapa é de você ouvir exatamente o que a pessoa quer, o que a pessoa espera, o que a pessoa deseja, para somente depois você oferecer o serviço, coincidentemente, encaixado para aquilo que a pessoa quer. Muito bom. E eu já ouvi uma outra pessoa falando isso também, e é a mais pura verdade. Quando você para pensar e utiliza os seus próprios exemplos do dia a dia, de que quando você vai comprar uma coisa, um produto, você não quer saber característica do produto. Porque as pessoas têm essa mania, né, de empurrar, isso aqui tem 4K, velocidade tanto, não sei o quê, mas na verdade você quer saber o que aquilo ali vai te trazer de benefício no seu dia a dia. E você conseguir tangibilizar isso para as pessoas, né? Porque a compra é muito ligada à emoção, né? A emoção do momento, você tá ali, você quer comprar uma televisão, igual esse exemplo que você deu, né? Por quê? Porque você quer passar mais tempo com a sua família, assistir Netflix junto com a sua família, etc e tal. Então não adianta eu ficar falando, é 4K, isso é aquilo, se eu conseguir envolver a pessoa emocionalmente no que ela precisa, a venda fica muito mais fácil e tem muito mais sentido, né, essa venda para ele. Exatamente.
Vai lá comprar televisão lá. Fala, o que você gosta? Ah, gosto de futebol. Esse ano eu vou ver o Galo, o melhor time do mundo, da galáxia, ganhando tudo. Nossa, tem uma televisão aqui ótima. Ela tem a função futebol. Você consegue ouvir a torcida no estádio. Você consegue ver em 4K. Você imagina você sentado vendo o Atlético ganhando a Libertadores. Você consegue imaginar aquilo todo. Fala, pô, essa que eu quero. Não quero nem saber das outras. É isso aí. E no atendimento mesmo, assim, né? A gente já passou aí pela vitrine, já começamos a trabalhar esse cliente. Tem alguma técnica, alguma coisa que a gente consegue trabalhar no atendimento para, além disso que a gente já falou, mas para tornar essa apresentação, essa proposta mais efetiva, para eu conseguir convertê-lo efetivamente? Tem uma metodologia que, inclusive, fui eu que criei, baseada em outras tantas metodologias. Eu já estudei várias técnicas de vendas e achava aquilo muito complicado. E aí eu gosto de falar que eu sou uma espécie de cobaia, né? Eu pego as coisas, testo em mim mesmo, na minha advocacia, o que dá certo eu compartilho, o que dá errado eu excluo. E aí eu, entre várias técnicas, inclusive o spin selling, que foi que eu usei durante muito tempo, eu criei uma técnica chamada 3Ps, que é problema. Anota aí, você que está escutando. Se você estiver no carro, dá para no canto aí e anota isso que eu vou te falar. Problema piorado e problema melhorado. Então, 3Ps, problema piorado e problema melhorado. Então, vamos lá. Primeiro assunto que você começa é saber do problema, o que a pessoa tem, o que ela está lá, o que ela está fazendo. E isso o advogado costuma trabalhar muito bem. O que você tem, o que você não tem, isso, aquilo. Eu quero divorciar. Eu quero... tem uma empresa que eu estou vendendo, eu quero fazer uma due diligence. Então, aquele primeiro problema você consegue superar. O erro dos advogados é não trabalhar justamente as emoções. Isso que você falou, que eu vim falando aqui, que o corretor utilizou muito comigo. Do problema, tem muito tempo que eu estou casado, eu já cansei, quero me divorciar. Beleza, então vamos fazer um divórcio, o divórcio é R$5.000, por exemplo. Não, o cara pula etapas. E você, durante o processo de venda, você tem que demonstrar para o seu cliente o que ele perde em não te contratar e o que ele ganha em te contratar. Então, vamos utilizar exemplos aqui. Vamos pegar esse exemplo do divórcio aí mesmo para a gente poder utilizar. Então, qual que é o problema? Chegou um cidadão lá. Eu estou separando, tem 30 anos de casado, então quero me divorciar. Problema 1. E quanto mais problemas tiver, melhor, tá? Problema 1. Beleza. Então, vamos lá. Ok. Tem filho? Tem um filho menor e eu tenho que pagar pensão para ele, quero regularizar a guarda. Então, problema 2, o filho menor. Problema 3. A gente tem 3 carros aqui. Um está no nome da empresa, mas eu comprei na época do casamento, o regime era de comunhão de bens. Então, problema 4. Problema 5. Eu construí lá no lote da minha sogra, tem um imóvel lá, mas eu que construí com o meu dinheiro, um dinheiro que eu recebi de herança. Então, problema 5. Você tem um monte de problema. Enumera todos esses problemas que você tem. Quanto mais problemas você tiver, melhor. E aí, você passa para o problema piorado. É o seguinte, seu João, você divorciou aqui, realmente a gente vai ter que fazer um divórcio. A gente pode fazer da forma judicial, pode fazer da forma extrajudicial, mas o interessante é que você tem que fazer esse divórcio. Por quê? Imagina se você ganha na Mega Sena amanhã. Metade desse dinheiro vai ficar com a sua esposa. Sério. Então tem que divorciar isso logo. Se você não divorciar, se você ganhar um prêmio amanhã, acontecer alguma coisa, vai ficar tudo para você. Nossa, pelo amor de Deus, eu tenho que divorciar rápido. Você já vai criando nele que ele tem que divorciar. Outro problema da criança, exatamente aqui, em relação à criança, a gente tem que regularizar, a gente tem que ver a pensão aqui, porque você sabe que, né, no Brasil, a única coisa que dá prisão é pensão, porque o resto, todo mundo tá solto, realmente. Outra coisa, a guarda do seu filho, a gente tem que regularizar, porque imagina lá, final da Libertadores, você quer levar seu menino para assistir o Galo, ser campeão, e de repente, não vai porque hoje não é o seu dia, hoje eu não quero, então vamos regularizar isso, vamos constar isso tudo lá, documentado, tudo certinho. Outro problema é que esse veículo, a gente tem que ver certinho qual foi a data, qual foi o dinheiro utilizado. Se você não resolver isso, esses 3 com sua esposa. Então, a gente tem que demonstrar que esse dinheiro aqui não foi exatamente disso. Então, problema número 4. Problema número 5, esse lote da sua sogra. Estou vendo aqui que você tem umas notas. Então, se você não conseguir comprovar isso, aquele imóvel já era, da descarta da sua sogra. Imagina, você detesta sua sogra, vai ficar para ela aquele imóvel. Não é possível que você vai deixar aquele imóvel ficar para sua sogra. Então, você já cria uma percepção dele de que aqueles problemas podem piorar. Não quer dizer que vai piorar? Não sei, mas podem piorar. Porque às vezes as pessoas, os clientes nossos, quem é advogado sabe o que eu estou falando, tem um problemão nas mãos e não sabe que aquilo é muito complexo. Sério que isso é complicado? Sério. Se você não resolver isso, você está enrolado. Se você não fizer, por exemplo, um inventário em 60 dias, você tem que pagar multa, correção, é uma canseira só. Então,
É importante a gente explicar isso para o nosso cliente, de que se ele não resolver aquele problema, quais as implicações que vai ocorrer nele. Não dá para inventar e criar coisa que não existe, né? Não dá para deixar o cara com medo. Você vai abordar de uma forma que você consiga realmente passar o cenário que pode acontecer para mostrar para ele que realmente pode acontecer. Não adianta também ficar inventando coisa, né? Pelo amor de Deus. Não dá para inventar coisa, exatamente. Você pode falar com ele, ó, se você não regularizar a guarda, pode chegar um dia que você chega lá e o seu filho não pode, a esposa não vai deixar? Pode, você não tem nada regularizado, você pega se quiser. Então são coisas palpáveis que você atuando na área, eu acabei de me formar, eu não sei, pelo amor de Deus, eu não sei atender. Dá uma olhada nas decisões, dá uma olhada em jurisprudência, dá uma pesquisada no seu tribunal aí, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, para poder explicar para aquela pessoa. Mas é importante você falar com ela as implicações dela não resolver aquele problema. Não tem implicação nenhuma. Então não é um problema grave, a pessoa vai contar depois. Mas se for algo que realmente tem uma implicação, você tem que resolver aquilo logo. E demonstrar para ela quais são essas implicações. Posteriormente, você vai falar o que aconteceria, ou o que provavelmente, ou o que pode acontecer se ela resolver aquele problema. Então, quando você fala, ó, beleza, mas isso aqui, ó, eu tô vendo aqui que é tranquilo, você já falou que a sua esposa tem umas mensagens aqui, a gente pode resolver isso de uma forma amigável, a gente pode resolver isso, inclusive, no cartório. No cartório não pode porque tem menor, mas a gente pode resolver isso de uma forma consensual, a gente pode só fazer uma petição simples aqui, para a gente poder regularizar isso tudo. Vocês já conversaram, então calma que é mais tranquilo. Em relação à guarda do seu filho aqui também, a gente pode constar na ata em final de semanas alternados, ou Natal na casa de um, Ano Novo na casa de outro, Dia dos Pais com você. A gente pode constar também que, desde que você avise com uma certa antecedência, que você pode pegar ele durante a semana para eventos, como, por exemplo, futebol, aniversário, então a gente consegue constar isso aqui. Então pode ficar tranquilo que a gente consegue essa questão toda. Outra coisa aqui, quer dizer, que você precisa olhar essa questão dos veículos. Eu estou vendo aqui que tem uma documentação que consegue comprovar que você conseguiu esse veículo. O imóvel da sogra, estou vendo aqui também que tem essa questão toda. Então, relaxa, que agora o problema está comigo. Eu vou fazer o meu melhor trabalho dentro da minha capacidade técnica e vou buscar a melhor forma de resolver esse problema sem atrapalhar tanto você quanto a sua esposa, que vocês consigam ficar de uma maneira fácil. E por que é importante você fazer isso? A pessoa chega no advogado com um problema e ela quer se livrar daquele problema. Ela quer ficar livre daquele negócio, ela quer passar bomba para você. No infringir dos ovos, a pessoa quer que você segure e resolva o problema dela. E quando você passa essa confiança para o seu cliente, sem prometer resultado, pelo amor de Deus, de que, olha, deixa comigo, tá em boas mãos, eu vou fazer aqui o que eu posso fazer, eu vou fazer a melhor capacidade técnica, eu tô vendo que tem provas aqui, e eu acredito que a gente vai conseguir chegar numa solução aqui bem mais fácil do que eu tinha pensado. Você dá uma tranquilidade para a pessoa. Quando você explica para ela os problemas piorados, e fala para ela o que pode acontecer, a pessoa automaticamente recebe uma carga de cortisol, uma substância, é a substância do estresse, que a pessoa começa a pensar. Já foi comprovado cientificamente de que se você estiver tomando um sorvete e você ficar vendo alguém tomando sorvete ou imaginando tomando sorvete, a mesma área do seu cérebro acende. Então, a sensação dentro do seu corpo, o seu corpo não consegue distinguir realidade de ficção. Então, por isso que a gente fica tanto empolgado nos filmes, assim, a gente fica todo animado. Quando eu era criança, eu assistia filme do Rambo e saía achando que era o Rambo na rua. Então, o seu cérebro não consegue distinguir aquilo, você tem muito prazer. Por isso que a gente senta na frente da televisão, fica o dia inteiro assistindo Netflix e fica saciado, que a gente sente prazer com aquilo. Quando você pensa em algo ruim, você sente cortisol. E quando você pensa em algo bom, você tem descargas de serotonina, que é a substância do prazer, então você consegue imaginar aquilo todo. Automaticamente, quando o cara tem na mão um problema, poxa, se eu não resolver, eu tô ferrado. Se eu deixar na mão do advogado, pode ser que a gente consiga resolver. A decisão dentro do cérebro dele fica muito mais fácil, como se tivesse um anjinho, um diabinho daqueles desenhos do Pica-Pau, falando, ó, vai aqui, só fecha contrato com esse cara porque vai resolver seu problema. Muito mais fácil do que você imagina. É essa sensação que você tem que proporcionar na pessoa, e somente depois que você fazer isso tudo, que você explicar à pessoa, que você falar do seu serviço, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, qual forma que você vai fazer, perguntar se tem alguma dúvida, é que você informa o preço do seu serviço. Legal, bom, excelente. Tem mais alguma aqui antes da gente... Eu vou te fazer uma pergunta final aí sobre o tema,
Mas tem mais algum ponto que você acha que seria interessante da gente abordar aqui? Alguma outra técnica para a pessoa sair completa e conseguir vender? Ou a gente conseguiu abordar tudo? Não, até que conseguiu abordar tudo, mas tem só um outro detalhe que eu acho que é de extrema importância, que é o seguinte: muitas pessoas ficam com receio de dar valores e preços e tal, de honorários, mas a questão não existe nada caro. A questão é a percepção de valor com aquilo que a pessoa imagina. Vamos para mais exemplo prático aqui. Se você entrou lá numa loja Companhia do Terno, oh, gente, por favor, hein? Se tiver alguém da Companhia do Terno aqui, não vai me xingar, não. A gente sabe que Companhia do Terno são ternos mais em conta, são ternos mais baratos, que você vai comprar lá, você tem uma perspectiva que você vai chegar lá e vai comprar um terno por, sei lá, 200, 300, 400 reais. Você tem aquela perspectiva de entrar na Companhia do Terno e comprar um terno desse valor. Então você chega lá, tem uns 400 reais, eu compro. Agora, se você chega lá e tem um terno de R$ 1.000, você, porra, velho, não dá pra comprar isso daqui. Diferente da Brooksfield. Você vai chegar na Brooksfield lá, você tem uma perspectiva que você não vai comprar um terno de R$ 3.000 a menos lá. Então, você sabe que você tá entrando na Brooksfield porque você vai comprar um terno daquele valor. Você não vai achar um terno de R$ 199 lá na Brooksfield. E a mesma coisa em relação à advocacia. E já começando no marketing, você já vai criando essa percepção de autoridade que quando a pessoa chega no seu escritório, ela tem uma percepção de que você é bom naquilo, você conduz a conversa, você consegue explicar, existem várias outras técnicas também para você aprofundar nisso, explicar o seu serviço, da maneira que você faz, da forma que você fala, da segurança que você passa para aquela pessoa. E quando você fala o preço ao final, a pessoa, poxa, eu achei que ia até ser mais caro, eu entrei aqui achando que era Brooksfield, mas eu paguei um preço de Companhia do Terno. Então é a mesma coisa, eu vejo advogado que não consegue passar essa percepção de valor, de que ele é uma autoridade, de que ele resolve aquilo, e o cara acha caro. Então, lembrando, caro e barato é relativo. O que tem aí é um binômio entre percepção de valor e a expectativa que a pessoa tem de pagar naquele serviço. Todo mundo pré-julga. Quando você entra no seu escritório, quando você vai no dentista, quando você vai comprar uma coisa, você já imagina na sua cabeça quanto mais ou menos que custa aquilo. Se for mais barato do que aquilo que você pensa, você vai achar que está barato. Se for mais caro, você vai achar que está caro. Mas é o pré-julgamento que você tem, isso tudo já começa lá no marketing. Por isso que é importante você fazer um marketing muito bem feito. E tá tudo bem também você ser, vamos usar o exemplo, você ser a Companhia do Terno, né? Você pode focar, você pode ter um escritório de advocacia que vai atender a um custo mais barato, uma advocacia de massa, mas aí o que vai acontecer é o seu público tem que saber que, às vezes, o atendimento não vai ser o mesmo, a especificidade das peças não vai ser a mesma, né? Então, assim, tem mercado para tudo. Você pode ser tanto no começo dessa escala de valor, quanto no final dela, né? Do mais barato até o mais caro. O que eu vejo muitas vezes acontecendo muitas vezes, há um desencontro. Você está prospectando clientes que acham que vão chegar no seu escritório, vai ser um escritório barato, e chega lá, ele vê que é um escritório que tem um valor agregado maior, que tem profissionais mais experientes, que trabalha de uma forma diferenciada, mais, né, vamos supor, um escritório de boutique, e aí acaba não fechando. E muitas vezes o contrário, chega uma pessoa lá que está procurando um advogado muito especializado, uma autoridade, etc., vai no escritório que está no começo da escala de valor, fala, puxa, não é isso que eu estou querendo. Então, muitas vezes aquele começo da nossa conversa é essencial, porque você está produzindo conteúdo para pessoa, para persona diferente, para o cliente diferente. Você tem que saber exatamente quem chegar no seu escritório, seja online, seja offline, o que essa pessoa espera, o que ela está querendo, né? Para evitar de ter esse esforço e despender tempo com esse tipo de situação e falar, eu estou fechando pouca proposta. Mas às vezes você está fechando pouca proposta porque você está direcionando para o cliente errado. O cliente que está, a sua lead, né, está chegando, não é qualificada. Exatamente. Talvez aqui, exemplo prático aqui do mundo real, você tem um plano de saúde, você está com um problema no joelho, tem uma cirurgia muito complexa, o seu plano de saúde tem profissionais, mas você não, eu quero aquele profissional, aquele profissional é top, eu vou pagar particular porque eu quero fazer com ele, eu vou pagar o valor que eu tenho. E a mesma coisa na advocacia. Depende da complexidade do problema também. Talvez a pessoa tenha um problema muito sério, complexo, que ele sabe que precisa de ter um know-how maior, alguém com mais experiência, e aí vai contratar um advogado com valor agregado maior, o que não quer dizer que você está certo ou está errado, é o que o Gustavo falou. Você tem que focar tanto no cliente, desde o marketing, qual tipo de cliente que você quer, para poder entregar aquilo que você precisa entregar. Maravilha, Heli. E para a gente já caminhar aqui para o final, então,
O que você tem alguma dica que você daria assim? Ou, ó, a pessoa desligou agora, fechou o Spotify aí, fechou o player de podcast dela, ela aplicar já imediatamente para conseguir um cliente? Tem alguma dica de ouro, assim, alguma coisa? Ela já ouviu isso tudo que a gente falou, mas tem algum... Ou ela vai atender um cliente, ou ela tem uma reunião para fechar. Alguma dica que você fala assim, ó, aplique isso aí que vai melhorar a sua taxa de conversão demais. Lembrando aqui, ó, recapitulando. A pessoa tá no seu escritório, chegou no seu escritório lá, ou uma videoconferência, tá no atendimento. A pessoa tem um problema que ela não consegue resolver, um problema que ela tá incomodando ela, porque se for algo que não incomoda, ela não vai procurar um advogado. Ela sabe que vai ter que gastar um valor. E eu vejo que muitos advogados são frios nesse momento. A pessoa chega no seu escritório, boa tarde, bom, aí qual que é o problema? Eu vejo que talvez falta mais humanização no início do atendimento. A pessoa chegar, perguntar da sua vida, perguntar o que está acontecendo, aquela antiga desculpa, será que vai chover hoje? Para poder iniciar um bate-papo, porque a pessoa está tensa ali. Não é normal a pessoa ir no advogado todo dia. Eu acredito que deve ser mais ou menos a mesma a sensação de quando a gente foi fazer a nossa apresentação de monografia ou de TCC, quando a gente foi fazer a nossa primeira audiência, primeira sustentação oral, ou foi atender o nosso primeiro cliente. A gente está muito nervoso com aquilo ali. E eu vejo que as pessoas não se sentem confortáveis com vários advogados e acabam procurando outros justamente por causa do início da conversa. Então, quando a pessoa chegar no seu escritório, no atendimento, tenha algo humanizado para poder quebrar um pouco daquela tensão inicial para somente depois iniciar o atendimento. Já aconteceu comigo de clientes falarem, não, doutor, eu vou fechar com você, o seu valor foi superior ao do advogado que eu fui anteriormente, mas eu gostei da forma que o senhor me atendeu. Eu gostei que você me deu atenção, eu te contei o caso, você prestou atenção em mim o tempo inteiro, você não ficou olhando para o lado, não ficou olhando para o telefone, não ficou olhando para a tela, você prestou atenção, a gente bateu papo de futebol, de outras coisas, e eu me senti muito bem, muito confortável com você, e como é um processo que vai demorar muito tempo e tal, eu vou fazer com o doutor, porque eu acredito que durante o processo, eu vou ter mais retorno do que eu tive com o advogado anterior, só por causa do atendimento. E o atendimento que eu falo não foram as técnicas de venda, foi esse bate-papo mais informal que a gente está tendo aqui agora, não é aquele formalismo, senhor, porque a gente vai fazer isso, outro, a gente vai apertar. Não, foi simples, eu expliquei para ele da forma muito simples, da forma muito clara, consegui desbloquear ele no início, ele estava muito tenso, muito nervoso. Então, a dica de ouro que eu falo para vocês, advogados, a gente tem esse tique, a gente tem esse vício de querer ser muito formal, mas diminui um pouco o formalismo, principalmente no início do atendimento, tá? Durante você explicar como que é o seu trabalho, a forma que você faz, como que você vai trabalhar, aí eu acredito que pode ser um pouco mais técnico, sim, não, mas de modo que a pessoa entenda, né? Mas no início, principalmente, eu acho que tem que dar uma quebra de gelo. Pensa aí, quero que você pense, você que está aí escutando esse podcast, o primeiro cliente que você atendeu, ou os clientes que você atende, se as pessoas chegam lá rindo, ou se elas chegam com cara emburrada, cara fechada, para falar dos problemas delas. Exatamente. Boa, Hayley. Vamos então agora para o final, vou te fazer umas perguntinhas rápidas. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica profissional ou de vida. Uma dica que eu gosto muito, tá? Que eu passo muito para as pessoas primeiro começa, depois melhora. Boa, sensacional. O que significa sucesso para você? Sucesso é você fazer aquilo que você se sente confortável com as pessoas que você ama e de uma forma que você ama. Não necessariamente financeiro, ter dinheiro, eu sou o cara mais rico do mundo. Mas fazer aquilo que você gosta, acordar feliz, nossa, que ótimo, eu tenho mais um dia para poder trabalhar, eu tenho mais um dia para poder viver, do que, nossa, que péssimo, eu tenho 30 clientes para atender e a conta está recheada de dinheiro. Boa. E para quem ficou interessado no tema que a gente discutiu aqui, em vendas, o que você indica? Tem algum material, algum livro, algum curso? E aí também já fazendo seu jabá aí, né? Onde que as pessoas podem te encontrar na internet para saber mais sobre isso também? Quais redes sociais que você usa? Tem um livro que eu li, para mim acho que foi o melhor livro que eu li de todos os tempos. É um livro bem clássico, é um best-seller, que é o de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Para mim é um livro sensacional. Napoleão Hill, ele entrevistou lá os
maiores empreendedores da década dele, né? E ele listou lá alguns padrões que eles tiveram para sucesso. Então, eu acredito que os padrões são os mesmos até hoje. É um livro incrível. Quem não leu ainda, lê. Quem já leu, lê de novo. Porque sempre que você lê, você vê de uma forma diferente. Então, para mim, é um livro sensacional. Eu acredito muito também, Gustavo, que profissionais de direitos, em grande maioria, são muito resistentes a livros de vendas, livros de desenvolvimento pessoal, principalmente. É coach, é isso, aquilo, mas realmente é algo que muda. Porque não adianta nada você pegar aqui as melhores técnicas minhas, eu falo isso muito para os meus alunos, principalmente para marketing, né? Eu tenho um treinamento voltado para marketing, para poder desbloquear pessoas, para poder gravar vídeos, que a gente falou no início que é complicado. E é muito mais desenvolvimento pessoal, é muito mais você se autoconhecer do que a técnica. Porque a gente tem medo de não ser incapaz, a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo da opinião alheia, a gente tem medo da OAB. E quando você consegue desbloquear isso, você consegue falar, poxa, realmente não precisava de ter tanto esse medo, e você começa a acreditar em você. Eu falo com os meus alunos que eu acredito mais neles do que eles mesmos. Quando você começa a acreditar em você, o restante flui. E então eu indico para advogados para estudarem mais marketing, vendas e principalmente autoconhecimento. Eu sei que advogado só quer saber de pós-graduação, de mestrado, de livro de doutrina, de vade-mecum, mas dá uma pausa aí e começa a entender melhor você, para que você consiga perder esses medos aí e potencializar um pouco as suas fraquezas e aumentar ainda mais o seu ponto forte, né? E para poder me achar, pode ir lá no Instagram, no canal do YouTube, pode digitar Reille, REILLE.Gomes, REILLE.Gomes, que eu tô lá todos os dias produzindo conteúdo, somente no Instagram, sobre marketing, empreendedorismo e fidelização de clientes, que são técnicas que são imprescindíveis para advogados e que a faculdade não ensina. E eu passei muito tempo para poder desenvolver, para poder aprender, e isso mudou o nível da minha advocacia. Inclusive, se eu estou aqui hoje, foi por causa disso também, de estar fazendo marketing, de ter contatos, ter networking. Acabou que o Gustavo me convidou para poder estar aqui hoje. Então pode ir lá, tiver alguma dificuldade em relação a desbloquear, destravar, gravar vídeos, fazer marketing, processo de vendas. Estou lá à disposição para todo mundo, e tudo começa no medo, né? No medo que a gente tem. Inclusive, Gustavo, a gente participou recentemente do Mastermind, e eu abri a palestra, né, a minha apresentação, falando de medo. Eu acho que é a coisa que mais trava a gente, é o medo. A gente pode ser o melhor advogado do mundo, mas ainda a gente tem medo. É isso aí. Maravilha, Reille. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.